Na porção dessa semana, a gente vê que Isaac gostava muito de um dos filhos dele, que era Esaú, e Rebeca, por outro lado, gostava muito do outro filho, que era Jacó. Hoje a gente vai entender um pouquinho por que essa dinâmica se estabeleceu e fazer alguns comentários cabalísticos sobre o assunto. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bom, vamos começar vendo já um versículo da Bíblia que traz a informação que eu disse na introdução do vídeo. O versículo é o 28 do capítulo 25 do Gênesis, que diz o seguinte: E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Bom, primeira coisa interessante a gente pensar aqui é o seguinte: a Bíblia diz que Isaac gostava do Esaú porque a caça era do seu gosto. A gente sabe que Esaú era um caçador. A Bíblia conta que ele frequentemente trazia comida para casa, né? E o Isaac gostava dessa comida. Mas é meio estranho, né? Falar que um homem elevado como Isaac gostava de Esaú só por causa da comida, um bem tão material, tão mundano. E ainda mais porque a gente sabe que na tradição rabínica o Esaú entrou como uma figura um pouco duas caras, né? O Esaú, ele é o cara que engana, que ludibria, ele não é lá 100% puro, né? Por exemplo, comparado com o irmão dele, Jacó. Então, como é que o Isaac se deixou ludibriar, se deixou enganar assim por uma pessoa como Esaú? Vamos tentar resolver esse dilema. Bom, primeira coisa que talvez pode nos ajudar é que os sábios dizem que essa coisa da caça, né, de gostar da caça, é uma metáfora bíblica, não é para ser entendido literalmente. Os sábios dizem que isso a gente deve entender como o estudo da Torá. Ou seja, a Torá deve ser encarada como um alimento da alma. Então, quando a Bíblia diz que o Isaac gostava da caça que o Esaú trazia, não era a caça física, não era um alimento físico, era da caça espiritual. Ou seja, vamos tentar ser um pouco mais direto. Diz a tradição que o Esaú fazia várias perguntas de Torá, de religião, de espiritualidade para o Isaac. E o Isaac se empolgava, ele gostava de responder essas perguntas, né? Então o Esaú ficava sempre perguntando: como é que eu faço isso? Como é que funciona aquilo? Como é que é assim? Quais são as leis sobre o Shabat? Ele perguntava tudo. E o que ele estava tentando fazer? Né? Se mostrar interessado. Mas na verdade, como eu falei, o Esaú tinha duas caras. Ele não era muito interessado, tá? Ele gostava de se fazer parecer interessado porque ele sabia que ele ia ganhar uma bênção, né? Aliás, toda a história que a gente está contando roda ao redor disso, tá? O Esaú querendo uma bênção que a gente sabe que no fim quem leva é o Jacó. Então o Esaú, ele finge o interesse na espiritualidade para o pai dele, né, ficar interessado e dar a bênção dele. E aí uma das explicações é o seguinte: o que acontece? O Isaac, vamos pensar, de onde ele nasceu? Nasceu de Abraão, que foi um dos primeiros justos, né? Então ele tinha uma alma conectada com essa alma de Abraão. O que significa isso? Ele acreditava, né, na pureza das intenções do Esaú. Ele não desconfiava que o Esaú talvez pudesse estar fazendo um jogo duplo, né? Agora, a Rebeca, né, que gostava mais do Jacó, da onde ela vem? Vamos lembrar? Da casa do Labão, que era um grande enganador, um grande falsário. Então a Rebeca já era mais esperta nesse sentido, né? Como aliás as mulheres geralmente são. Ela já olhava para o que o Esaú falava e já desconfiava. E tem coisa, esse cara não é sincero. Ela sabia detectar a mentira e a falsidade com muito mais facilidade. Então ela já preferia muito mais o filho Jacó. Tá? Ela via no Jacó uma sinceridade, uma honestidade que não tinha no Esaú. Aliás, é a Rebeca depois que vai ajudar o Jacó a enganar o Isaac, né? A Rebeca tá ligada a esse lado, ela tem essa percepção. Bom, agora, mesmo que a gente vá para essa explicação, pode ser uma explicação um pouco insuficiente, né? Porque assim, Isaac, apesar de tudo, era um patriarca. Ele tinha níveis de visão, níveis de profecia muito grandes. Como é que ele se deixou enganar pelo Esaú? Tudo bem que ele veio da casa do Abraão, ele acreditava no bem, mas a gente está pondo o Isaac como uma personagem muito simples, né? Ingênua, podemos dizer assim. Tem uma outra explicação que eu acho que pode ser um pouquinho mais interessante para ver o que o Isaac estava fazendo com Esaú. Por que a preferência dele era pelo Esaú? É o seguinte, se vocês lembrarem, o Isaac tinha uma missão de vida na Bíblia. Qual era essa missão de vida? Ele se dedicava a cavar poços. Vamos pensar simbolicamente o que significa esse cavar poços. O cavar poços é você ir além do óbvio, ir além das aparências.
onde todo mundo está vendo, por exemplo, um terreno deserto, né? Pedras, areia, o solo ali, o cavador de poço sabe que tem algo mais. Ele olha além daquele óbvio, daquele físico, e ele sabe que atrás daquilo vai ter água, ou embaixo, né, daquilo vai ter água. E o que o cavador de poços faz? Através do seu esforço de trabalho árduo, né, de labuta, ele tira toda essa aparência e faz a água vir à tona. Então, talvez seja isso o que o Isaac está mostrando pra gente. Ele olhava além do óbvio do Esaú. Então não é que talvez ele fosse ingênuo e realmente acreditasse no Esaú. Ele sabia que o Esaú estava fazendo um jogo, mas ele estava olhando o real potencial do Esaú. E o Esaú realmente tinha esse potencial. Como um bom cavador de poços, o Isaac estava tentando, através da labuta e do esforço, chegar na essência do Esaú, trazer o melhor do Esaú à tona. Então, eventualmente, ele queria realmente abençoar o Esaú, ele gostava mais do Esaú, porque ele via esse potencial que ele não via no Jacó. Só que Deus tinha outros planos, quem acabou recebendo a bênção foi Jacó, mas mesmo assim a lição fica, né? Então, talvez o Isaac apostou na pessoa errada, Deus tinha outros planos, mas a lição do que ele fez é muito bonita e eu acho que fica para nós. A gente tem que tentar olhar além das aparências das pessoas. Muitas vezes a gente está realmente só vendo ali a terra, a pedra, quando a pessoa tem uma fonte de água viva por trás que a gente pode tentar trazer à tona. O que significa isso? Despertar um desejo oculto da pessoa. E aqui a gente está falando de espiritualidade, mas pode ser de qualquer assunto, né? Não precisa ser de espiritualidade. Muitas vezes as pessoas têm uma camada muito nobre que foi escondida sob terra, foi escondida sob sujeira, às vezes por traumas que a pessoa passou, pelo histórico de vida dela. A gente tem que tentar olhar além de todas essas camadas, chegar no âmago da pessoa, onde está aquilo que ela realmente é, aquilo que é realmente precioso, e tentar trazer isso à tona. Quando a gente consegue fazer isso, nossa, é um trabalho lindo, onde todo mundo sai ganhando. Os dois envolvidos e o mundo todo. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.